Bom dia. Em nome do Senhor da Igreja, saúdo a família na fé reunida, os amigos convidados, se sintam acolhidos e abraçados pela família da fé da Congregação Cristo. Estamos no segundo domingo de Advento, tempo de preparo para a celebração do nascimento de Jesus, onde somos lembrados do primeiro Advento, mas também onde refletimos sobre a segunda vinda de Cristo, segundo Advento, quando Ele virá levar os seus para participarem de sua glória eterna, a qual Ele conquistou no primeiro Advento. Nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 4, então Jesus respondeu: voltem e contem o que vocês estão ouvindo e vendo. Ouçamos com muita atenção aquilo que Deus tem preparado para nós, para que ao voltarmos para os nossos afazeres após esse culto e durante esta semana, possamos contar o que nós ouvimos e o que nós vemos. Nossa equipe de culto, na recepção, a Fátima Silva e a Neiva Oliveira, também a Dalva Henke, na confissão de pecados, o Hermes Curli, a leitura bíblica, Tânia Meller, a oração, a Paula Rossarola, a música, os cuidados do Patrick de Souza e também do Ricardo Encarnação, a liturgia e a mensagem foram preparados por mim, a escola bíblica está aos cuidados do professor Sérgio Lanvinsky, os confirmandos estão reunidos com o professor Anderson Hartmann, as flores aos cuidados da Silvana Beck, o vinho aos cuidados da Neiva Oliveira Rosa, a transmissão aos cuidados do pastor Renato Hanisch, e o café e o chá foram preparados pela Fátima Estivanin e também pela Larissa Ortiz. Estamos no Advento, tempo de preparação, para recebermos em nossos corações aquele que veio se tornar um ser humano como nós, para trazer a nós nova vida. E hoje então nós celebramos o segundo culto do Advento e eu convido a Ana para ler a explicação, trazer a explicação da segunda vela de Advento. A vela de Belém. A primeira vela de Advento foi a vela da profecia. A segunda vela é a vela da preparação para a vinda do Salvador, denominada a vela de Belém. É da maior importância que os nossos corações se atenham à demonstração de João Batista de arrependimento. José e a Virgem Maria fizeram uma jornada até Belém. Foi uma longa e cansativa jornada, mas a viagem era necessária em preparação para o grande evento daquele primeiro Natal. Ao acendermos a segunda vela de Advento, a vela da preparação ou a vela de Belém, demos graças a Deus e reconheçamos o grande privilégio de pertencermos como membros ao corpo de Cristo, pela fé. Recebemos em nossos corações o Emanuel, Deus conosco. Hilário irá acender a segunda vela de Advento. Nos coloquemos em pé para a invocação da Santíssima Trindade. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Alegre-se muito, povo de Sião. Pois o seu rei está chegando. Que Deus abençoe aquele que vem em nome de Deus, o Senhor. Aleluia. Preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para Ele. Aleluia. Cantamos o primeiro hino, ó tempo santo de Natal. Podeis tomar assento.
Nos coloquemos em pé. O Natal revela o grande amor de Deus para com a humanidade, mas o Natal também é sinal evidente de que todos somos pecadores, pois Jesus precisou vir ao mundo para nos salvar. Vamos, portanto, com humildade e sinceridade confessar os nossos pecados diante do Senhor, pedindo-lhe perdão. Confessemos os nossos pecados. Senhor Deus e Pai misericordioso, deste-me teus santos mandamentos, que por mais que eu queira, não consigo cumpri-los plenamente e atingir a perfeição que tu queres de mim. Reconheço, Pai, que estou perdido e condenado. Não consigo evitar os pecados que diariamente cometo por pensamentos, palavras, ações e omissões. Contudo, pela tua infinita bondade e misericórdia, enviaste o teu amado Filho Jesus Cristo, que assumiu toda a minha culpa com o seu supremo sacrifício e morte de cruz em meu lugar. Tem compaixão de mim, Pai, perdoa todos os meus pecados que diariamente cometo. Envia o teu Santo Espírito para me iluminar e me ajudar a viver mais de acordo com a tua santa vontade. Em nome de Jesus Cristo, meu único e suficiente Redentor e Salvador. Amém. Amém. Amados em Cristo, nesse tempo de Advento, Jesus vem e vem trazer esperança, consolo e o seu perdão. Assim diz o Senhor: falem carinhosamente aos moradores de Jerusalém e digam-lhes que já terminou o tempo da sua escravidão e que os seus pecados foram perdoados. Portanto, tendo esta ordem da parte de Deus, eu, como ministro da palavra, anuncio a vocês o perdão de todos os seus pecados e o faço em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que este perdão, que esta paz que Jesus trouxe novamente nesta linda manhã de domingo, faça com que nós regozijemos, nos alegremos por termos sido contemplados por este dom da salvação. Podeis tomar assento e vamos ouvir os relatos bíblicos, ou o relato bíblico. Está escrito em Lucas, capítulo 3, versículos de 1 a 20. Fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Nesse tempo, Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia, o seu irmão Filipe governava a região da Itureia e Traconites, e Lisiânias era o governador de Abilene.
e Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi esse tempo que a mensagem de Deus foi dada no deserto a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando essa mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: prepare o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. E todos verão a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas por ele. Ele dizia a todos: ninhada de cobras venenosas. Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. E não digam uns aos outros: nós somos descendentes de Abraão. Pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram para serem batizados e perguntavam a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, o que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas, e se contentem com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é bem mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias das sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Guardará o trigo no seu depósito, mas queimará a palha no fogo que nunca se apaga. João anunciava de muitas maneiras diferentes a boa notícia ao povo e apelava a eles para que mudassem de vida. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia casado com Herodias, a esposa do irmão do próprio Herodes, e também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa ainda pior: mandou pôr João na cadeia. Até aqui a leitura. Convido as crianças para vir até a frente. Bom dia, crianças. Tudo bem? Vamos fazer uma oração, então, para nós ir para a escolinha. Obrigada, Senhor nosso Deus, por tudo que fazes por nós. Nos deste Jesus, que é nosso Salvador e que limpa nossos corações de todo o pecado que cometemos. Pedimos, Senhor, que esteja conosco todos os dias, nos protegendo dos perigos.
Também pedimos que nos dê clareza para aprender o que nos é ensinado. Abençoe nossa aula bíblica. Em nome de Jesus. Amém. Somos lembrados como crianças conduzem a lamparina com uma vela acesa. A chama simboliza a fé em Jesus, recebida no batismo. Crianças, ou melhor, a lamparina e a vela simbolizam a palavra de Deus. Assim como a chama necessita da vela e da lamparina para ficar acesa, assim a fé em Jesus é alimentada e cuidada pela palavra de Deus. Irmãos, cantamos o próximo hino, nos preparando para ouvir a pregação. Seu nome é maravilhoso. Ouvimos as palavras do Santo Evangelho, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos 1 a 20. E a partir destas palavras, os convido a refletirmos no tema Entre Vozes, a Voz. Que o Deus eterno e gracioso esteja conosco para que, ao ouvirmos a voz do Senhor, sejamos firmados na fé em Cristo para a certeza da vida eterna, e também possamos ser fortalecidos nesta fé, no conhecimento, de forma a darmos testemunho para muitos outros, para que assim também conheçam a Cristo e a sua obra de salvação. Amém. Estamos na segunda semana do novo ano litúrgico da Igreja, nos preparando para celebrarmos o Santo Natal. Você está ouvindo mais do que uma voz nesse momento? Não? Às vezes a gente ouve vozes inconscientemente, né? Ou a gente não está focado, a gente não presta atenção naquilo que nos é dito, e outras vozes direcionam o nosso pensamento. Mas nós vivemos numa época, quem sabe, em que a história nunca experimentou antes de vozes em toda parte. São vozes nos telejornais, são tantos canais, rádios, são canais no YouTube, cada um tem o seu canal para dar a sua posição, o seu parecer, a sua opinião. Facebook,
o Instagram, o WhatsApp, o Telegram, são vozes. Vozes que nós ouvimos a toda parte, a todo instante. Mas estas vozes trazem mensagens desconectadas, desencontradas e que geram conflitos na mente humana. Vamos pensar no Covid. Quantas mensagens desencontradas nós recebemos? Quantas mensagens que geraram conflito entre as pessoas? Assim, os noticiários, cada um traz a sua opinião, o seu parecer, e nós ficamos sem saber qual é a verdade. Até mesmo em aspectos religiosos é assim. Como então saber qual é a voz, qual é a notícia certa, correta? Bom, em meio a tantas vozes com teor de verdade e aparentemente fundamentadas na legalidade, na ciência ou até na palavra de Deus, hoje, neste momento, somos convidados a ouvir a voz de Deus por meio de João Batista, aquele que comia gafanhotos e mel do mato. João Batista foi chamado para preparar as pessoas para receberem Jesus. E por sinal, essa notícia é relevante hoje. Como as pessoas falam de Jesus? São tantos canais, com tantas informações desencontradas. São vozes de pessoas que trazem a sua maneira de pensar, o seu pensamento, mas não a voz de Deus. Não trazem uma mensagem clara, objetiva e reta, como aquela que João Batista trouxe e fez ecoar no deserto, para que as pessoas, ao ouvirem, crerem, pudessem estar preparadas para receber Jesus. João Batista pregava o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, e assim ele percorria o Rio Jordão, à beira do Rio Jordão, e nas palavras do profeta Isaías, fazia ecoar sua voz como que no deserto, e dizia: preparem o caminho para o Senhor, abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados, todos os morros e montes serão aplanados, os caminhos tortos serão endireitados e as estradas esburacadas serão consertadas. As palavras de João Batista não são literais. João Batista está dizendo que para receber Jesus e o seu perdão, a paz e a vida eterna, é necessário reconhecer que a nossa vida é tortuosa, esburacada, sem um caminho definido, entre morros, montes, que nada menos são do que os nossos pecados, erros, culpas, pesos. João Batista nos leva a reconhecer que estamos andando por caminhos que levam à morte e à condenação eterna no inferno. Estes são os caminhos, tortuosos, esburacados, sem um caminho definido. As vozes que nós ouvimos nos levam por estes caminhos que nos conduzem à perdição. Ao darmos ouvidos a vozes que ecoam por aí, como superstições, crendices, culto ao corpo, culto à sexualidade, à pornografia, culto ao importa ser feliz, não importa como, culto ao eu acima, culto ao eu importa ser feliz e não importa como, culto ao dinheiro, à moda, ao consumismo, culto à tão proclamada liberdade que agora está presa a máscaras e seu kit. Estamos seguindo a voz do mundo,
que nos guia, que é guiada pelo diabo. Essa é a voz. Ou melhor, essas são as vozes que guiam este mundo, nos enganando. Mas a voz que clama no deserto diz: preparem o caminho para o Senhor. Uma voz que chama o ser humano para ouvir o que Deus tem para dar. Em lugar das vozes, há uma voz, e essa vem de Deus e diz: e todos verão a salvação que Deus dá. Para preparar o caminho do Senhor em nossa vida, é necessário ouvir a sua voz, pois o Senhor abre nossos olhos e ouvidos para percebermos o quanto somos enganados. O Senhor abre nossos olhos e nossos ouvidos para que vejamos o quanto somos oprimidos. O Senhor abre nossos olhos e ouvidos pela sua palavra para que vejamos e encontremos no Senhor a voz que liberta, que tira pecados e que salva. Então todos que ouvirem a voz do Senhor e reconhecerem a necessidade de mudança, reconhecerem os seus pecados, verão a salvação que Deus dá e seus pecados serão perdoados. E como recebo esta salvação? Como Deus traz esta salvação para mim? Esta foi a função de João Batista. Tornar conhecido a maneira como a salvação de Deus vem para a humanidade. João Batista clamava pelo deserto. E que salvação é esta? Aquela que Jesus nos oferece. Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, mas também homem, verdadeiro homem, concebido pelo Espírito Santo. Ele nasceu da Virgem Maria naquele primeiro advento, há 2021 anos atrás. Sem pecado, sem culpa, Jesus, Deus homem, assumiu voluntariamente a nossa natureza perdida e condenada, pagou nossas culpas e derramou seu inocente sangue em nosso favor. O inocente Filho de Deus se fez culpado em nosso lugar diante do justo Pai. Pregado numa cruz naquela sexta-feira santa, Jesus paga toda a dívida humana, sofre o castigo que nós merecemos e cumpre a lei que nós não conseguimos cumprir, a cumpre em nosso favor. Perdoa todos os pecados, tira todas as culpas ao dizer: está completado, está consumado. Este é o caminho que João Batista prepara para que as pessoas recebam este Jesus, que vem no Natal, mas que conclui sua obra de redenção no domingo de Páscoa. Jesus nos liberta das vozes que escravizam. Seu perdão se renova continuamente em nossa vida. Além da paz que a voz de Jesus nos traz ao dizer: os teus pecados estão perdoados, e ao dizer: você é meu, eu te libertei, Jesus nos envia e diz: vai e não peques mais. E João Batista, com muita clareza, adverte: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Amados irmãos e irmãs, perdoados de nossos pecados, fujam das superstições, das crendices, do culto ao corpo, à sexualidade, à pornografia. Abandonem a felicidade passageira, não se deixem dominar pelo dinheiro, a moda e o consumismo. Abandonem as propostas de liberdade ofertadas pelo mundo. Fujam das coisas, situações e propostas de vida que nos afastam de Cristo, do caminho que liberta. Estes são frutos de arrependimento. Aquele que foi perdoado, aquele que recebeu em seu coração a nova vida, ele não tem mais prazer em andar nos caminhos tortuosos deste mundo e quer agora viver na presença do Senhor. A voz de Deus na pessoa de João Batista é a voz da esperança,
da vida, libertação que leva o ser humano a Cristo e a sua salvação. Enquanto as vozes por aí nos confundem, a voz de João Batista nos leva a Cristo e nos dá paz, consolo e vida eterna. Somos hoje a voz que clama no deserto. Nesse tempo de advento, façamos a voz de Deus ecoar no deserto das redes sociais, cheias de vozes estranhas. Deus nos coloca numa sociedade complexa para sermos a voz que anuncia a esperança, que proclama a vida eterna para todos que confiarem em Jesus como seu Salvador pessoal. Ouvir a voz de Deus revelada na Escritura é alento para nós que cremos no Messias, o Deus conosco. Ouvir a voz do mensageiro de Deus, João Batista, endireitar as estradas, que é se arrepender e receber a Jesus, é conforto, é vida, é alegria. A boa notícia de que somos filhos de Deus e herdeiros da vida eterna pela fé na obra de Jesus vem a nós de várias maneiras. É uma só voz, mas que se manifesta na palavra lida, na pregação, no estudo da palavra, nos departamentos, em casa, através dos lindos hinos, da liturgia e da Santa Ceia. Uma voz que traz esperança, que nos leva a Cristo e a salvação. A cada dia estamos mais perto de celebrarmos o Natal, o verdadeiro Natal, não o Natal do comércio, mas o Natal do Cristo que vem a nós. E, portanto, é tempo oportuno de nos preparar para celebrarmos o primeiro advento de Jesus e nos preparar para o seu segundo advento. Portanto, vão ao mundo e façam a voz do Senhor ecoar no deserto, para que as pessoas reconheçam a necessidade de um Salvador. E voltem louvando a Deus, porque vocês têm este Salvador. E convidem amigos para que estes também tenham a alegria que vocês têm e nós temos de celebrarmos o verdadeiro Natal, a vinda do Deus que se tornou ser humano, o Deus conosco para nos salvar. Abençoado tempo de Advento. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, mantenha nossos corações e a nossa mente em Cristo Jesus, para que assim, no tempo oportuno, no tempo de Deus, possamos participar da glória celestial. Amém. Amados irmãos e irmãs, queremos agora responder a este amor de Deus, andando por caminhos retos que levam à vida, investindo na missão de Deus, fazendo a nossa oferta para que a proclamação da boa notícia, da voz que clama no deserto, continue ecoando nos corações de mais e mais pessoas. Quem também tiver o seu voto de decisão preenchido, pode trazê-lo também nesse instante e colocar no prato das ofertas. Não trouxemos nenhum dinheiro conosco quando viemos ao mundo, e não podemos levar nenhum centavo quando morrermos. Tudo o que temos veio de Deus, e nós somente damos ao Senhor o que já é seu, porque estamos no mundo apenas por um momento. Tudo pertence ao Senhor. Na administração dos teus bens, ó Pai, conforme a tua vontade, trazemos a primeira parte de tudo que nos confiaste, para ser investido por meio da tua igreja na proclamação da boa notícia de vida eterna, pela fé no teu Filho Jesus Cristo.
Durante o ofertar, nós cantamos o próximo hino, Quero Ir com os Pastores. Deus abençoe o ofertar. Saudamos carinhosamente a família na fé reunida, também os irmãos que nos acompanharão posteriormente pela transmissão, pela gravação deste culto. Desde já também os incentivo a compartilhar este link em vossas redes sociais, em vossos contatos, para que esta voz ecoe no deserto desses grupos e dessas redes, trazendo pessoas a Cristo. Nós queremos acolher carinhosamente os irmãos, amigos que nos dão a alegria de participar desse culto pela primeira vez. O Roberto Feitosa Júnior, a Karen Fabiane Maciel e a Ana Lúcia Marques. Recebam nosso carinhoso abraço de boas-vindas e se sintam realmente acolhidos nesta família, nessa maravilhosa família da fé. Já os convidamos para que, após o culto, possam também acompanhar os irmãos lá no salão para tomar um café, um chá e também conversar e conhecer novos amigos. Nossa agenda. Esta semana, na sexta-feira à noite, às 20 horas, será realizada a ceia de Natal. É organizada pelo DI, Departamento de Integração, e os convites estão disponíveis, estão à venda com o Patrick, lá da música, e a Karine, esposa do Patrick, o Cláudio e a Inês. Quem sabe levantem a mão, né? Isso. E também o Gelson e a Nessi, que não estão hoje. E também, se não encontrarem nenhum dos irmãos que levantaram a mão, podem nos procurar, que nós também temos alguns cartões à venda, tá? Então, é uma ceia, é um momento muito especial de preparação e de celebração daquilo que Deus veio fazer entre nós, entregar o seu Filho para que tenhamos vida, ó Deus conosco. Então venham, adquiram hoje os convites, se possível, para que a organização possa aí preparar o melhor evento, a melhor noite da ceia de Natal. Sábado à tarde, às 16 horas, o Departamento de Teatro se reúne para o seu ensaio do programa de Natal. Então, estão convidados todos os integrantes. No próximo domingo, durante o culto, o coral estará se apresentando com 2 hinos de Natal. Então, venham prestigiar também
essas belíssimas apresentações de nosso coral. No próximo domingo, então. Os jovens estarão se reunindo em um pequeno retiro no próximo final de semana, sábado e domingo, lá no Recanto. E temos alguns jovens de nossa congregação que se inscreveram. Então, oremos pelo encontro dos jovens. Hoje à tarde também, ou melhor, hoje de manhã, né, após o culto, após o nosso café, estão todos convidados a se deslocar até Camobi, no Recanto Martinho Lutero, e passarmos o restante do dia num dia de integração lá no Recanto. A ideia é jogarmos um futebol, né, assarmos uma carninha, e enfim, os acompanhamentos, e termos momentos de amizade, de companheirismo, de confraternização. Então estão todos convidados. Para quem não sabe onde é que peça informação para os irmãos ou para mim mesmo, e é super fácil chegarmos até aquela chácara maravilhosa de nossa congregação. No domingo, então, nosso culto às 9 horas, e amanhã, às 19 horas, a diretoria da congregação se reúne, também a diretoria do CEF, para sua reunião e também planejamento. Lembrando, irmãos, que assim estamos no limite das inscrições para doação de flores, vinho, e também se disponibilizando para fazer o cafezinho do ano que vem. Por quê? Porque esse caderno, a agenda do ano que vem, está sendo confeccionada, e a gente precisa dessas informações para podermos deixar o caderno pronto. Então eu peço que quem ainda não se disponibilizou, nós ainda temos algumas datas para o ano que vem, e assim vocês podem colaborar com a ornamentação da igreja, com a Santa Ceia e também com o café. E também preencham a ficha da minha decisão, se ainda não tiverem feito. Os devocionários também podem ser adquiridos na livraria de nossa congregação, junto com a minha esposa Tânia, R$ 25,00 cada devocionário. Assim, nós agora, tendo ouvido os avisos e as saudações, nos dirigimos a Deus em oração. Quem puder, se coloque em pé. Oremos. Misericordioso Deus, nós queremos nos dirigir a Ti em oração neste momento, para agradecer pelas inúmeras bênçãos que Tu derramas sobre nós diariamente. Muitas vezes nos vemos em situações difíceis, em momentos turbulentos, e sabemos que nada acontece por acaso, que nenhum fio de cabelo cai sem que Tu permitas. Por isso pedimos que nessas horas voltemos os nossos olhos a Ti e nos acheguemos mais perto de Ti, pois Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza. Só Tu pode nos dar a paz que tanto procuramos. A Tua misericórdia é tão grande que entregaste Teu único Filho para cumprir a Tua santa promessa. Cristo sofreu em nosso lugar, derramou o Seu sangue e nos livrou da morte eterna, para que pudéssemos estar novamente em comunhão contigo. Que maravilhoso presente Tu nos deste! Por isso pedimos que nos mantenha na certeza da fé verdadeira em Jesus e que o Teu amor dura para sempre. Queremos agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelos amigos, e pedimos que nos dê sabedoria, paciência, para que nossas atitudes sejam agradáveis a Ti, que possamos tratar a todos com amor e carinho, testemunhando a Tua misericórdia e o Teu amor. Agradecemos pelo nosso trabalho, pelos bens materiais, pelo nosso lar e por tudo mais que Tu nos dás. Pedimos que nos dê um coração agradecido e que saibamos ofertar a primeira parte do nosso salário. Queremos agradecer pelo nosso país, por tudo de bom que há nele, especialmente por podermos professar a nossa fé livremente. Pedimos, Pai, que dê sabedoria aos políticos para que eles possam exercer a sua função da melhor maneira, para que deixem a corrupção, os interesses pessoais e a ganância de lado e que façam o que é realmente necessário pelo povo. Queremos pedir também pelos irmãos e pelas pessoas que passam por alguma necessidade ou que se encontram enfermos ou em recuperação. Em especial, pedimos por Lúcio Flores e Sérgio Lanvinsky.
Que o Senhor os guarde, dê forças a eles e também às pessoas que estão cuidando deles. Os mantenha na certeza da tua misericórdia e da fé em Jesus. Neste momento em que iremos receber a Santa Ceia, pedimos que nos abençoe e que o corpo e o sangue de Cristo nos fortaleçam e nos alimentem na fé verdadeira em Jesus. Pedimos ao Pai, ouve a nossa oração e fica conosco em mais essa semana que se inicia. Nos dá sabedoria nos dias difíceis e paciência. Nos protege e nos guarde de todo o mal e nos mantenha na fé verdadeira em Jesus. Em nome dele, te agradecemos e pedimos. Amém. Não deixemos também de orar pelo Osmar Bittencourt, pelo Osmar Gomes, pela Adelaide Henk e também, de modo geral, por todos os enfermos de nossa congregação e amigos que nós conhecemos. Nós damos então início à celebração da Santa Ceia. Graças te damos, ó Pai, pela Santa Ceia. Dá-nos conforme a tua promessa, sobre o pão e o vinho, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para perdão de todos os nossos pecados, e assim vivamos em comunhão contigo para sempre. Jesus sentou à mesa com os discípulos, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Que a paz do Senhor esteja conosco para sempre. Amém. Irmãos, quem está preparado para receber o corpo e o sangue de Cristo é bem-vindo à mesa do Senhor. Preparar-se é estar arrependido dos seus pecados, reconhecer que no pão e vinho recebemos o verdadeiro corpo e sangue de Cristo, que nos dá perdão e vida eterna. Vinde, pois tudo está preparado. Os convido para que durante a distribuição estejamos também cantando. Podeis tomar assento.
Nos colocamos em pé. Vamos agradecer a Deus por estas bênçãos recebidas. Gracioso Deus e Pai, agora podemos, agradecidos e em paz, festejar o Natal. Recebemos o Teu perdão e o fortalecimento na fé por meio deste ceia sagrada. Agradecemos-te por este presente da salvação. Conserva-nos sempre firmes na fé em Jesus Cristo e no testemunho para a salvação de muitos. Amém. Queremos voltar aos nossos lares e, para que possamos voltar comprometidos com a missão, nós faremos o envio missionário. Tranquilamente entreguem-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor, e se alguém perguntar por que vocês creem assim, estejam preparados para contar-lhe e façam isso de uma maneira amável e respeitosa. Guia-nos, ó Pai, pelo Espírito Santo, para que quando falarmos, falemos com coragem a Tua mensagem e assim tornemos conhecido o segredo do Evangelho. Irmãos, antes de nós voltarmos aos nossos lares, eu os convido para que estejam se dirigindo até o salão de nossa congregação e possam aí tomar o seu café e o chá que foi preparado com muito amor e carinho pelos irmãos. Nós cantamos o hino final. Deixa eu só verificar um negócio. Antes de nós cantarmos o hino final, não está no slides, mas eu quero estender a bênção do Senhor para a família na fé reunida. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Agora sim, nós cantamos Felicíssimo, Contentíssimo. Permaneçamos em pé para cantar. Você que me ouve pode até perguntar:
achar esquisita é a terra gargalhar. Não sabe o porquê, não conhece a razão de Cristo minha vida guiar. Esse motivo é suprarracional, só pela fé se pode aceitar que o Filho de Deus morreu por você, por seu amor nos faz reviver. Todos por Cristo por nós. Todos por Cristo por nós. Por isso se